obrigado por assistir esse vídeo aula da HSE Automação, cujo tema é oportunidades em eficiência energética. Esse vídeo é uma parceria com a Hopper Automation do Brasil, o qual temos colocado em pauta um tema bem interessante. Hoje, oportunidades em eficiência energética se tornou uma realidade e é justamente onde vamos estar trabalhando. Gostaria de lembrar alguma coisa bem interessante sobre oportunidade e eficiência, que isso significa na atualidade. Um tema tão estratégico e tão bem interessante, cuja definição é muito simplista. A eficiência energética nada mais é do que melhorar o desempenho produtivo de uma indústria ou de uma planta dentro de uma determinada esfera industrial com menor consumo de energia. Lembrando que com todos os aspectos da redução da energia elétrica, o foco maior sempre foi a redução do consumo de energia. Queremos lembrar que estima-se atualmente que 10% de toda a energia elétrica no Brasil, veja bem, 10% de toda a energia elétrica do Brasil ela é desperdiçada. O reaproveitamento ou a minimização das perdas caracteriza-se naturalmente com uma eficiência bem razoável. Essa energia é suficiente para abastecer dois grandes estados, como o estado do Rio de Janeiro e o estado do Ceará. O foco da economia de energia, ela nada mais é do que estratégica a médio e longo prazo no nosso país. E a indústria, ela ocupa uma fatia bastante significativa dentro do mercado. As leis de conservação energéticas, elas são muito claras. Ou seja, nada se cria, tudo se transforma. Quando nós temos energia elétrica que se transforma em energia mecânica, isso é feito por um motor. Ou ao contrário, quando nós temos a energia mecânica se transformando em perda em forma de calor, isso se chama energia térmica ou perda por efeito Joule. Todo o quadro que você está observando, seja ela uma reação exotérmica, uma reação endotérmica, seja a fotossíntese, ou seja uma resistência, ou por um atrito, ou um dínamo, ou um alternador, as perdas elas são totalmente inerentes. Uma transformação de energia de uma forma para outra é o foco do nosso trabalho. Como minimizar a transferência de energia de uma unidade para outra. O conceito genérico de eficiência energética é muito claro, ou seja, é uma atividade, uma ação que visa o ponto ótimo de trabalho de uma maneira racional dessa fonte de energia. A fonte de energia de uma maneira racional, intuitiva em algumas vezes, em alguns fatos, isso pode trazer naturalmente um potencial muito grande de economia. Onde nós queremos lembrar? Queremos lembrar que o Brasil tem alguns incentivos fiscais para empresas que focam o seu trabalho em economia energética. E muitas concessionárias brasileiras, elas estão até, entre aspas, obrigadas a investir parte do seu faturamento em investigação, desenvolvimento, trabalhos acadêmicos, em busca de fontes de energia alternativas como a energia solar. Vamos lembrar, o artigo 1º da Lei 991/2000 diz que as concessionárias e permissionárias de serviços públicos de distribuição de energia elétrica ficam obrigadas a aplicar anualmente um montante de 0,75% da sua receita operacional líquida. Isso mostra naturalmente que há uma preocupação de desenvolvimento. Muitas vezes a busca da eficiência ela se torna, é claro, de uma maneira bastante patente em fontes onde existe um trabalho de desenvolvimento tecnológico. E esse trabalho tecnológico, hoje, as concessionárias elas estão bastante focadas. Fontes limpas, alternativas que movem naturalmente o Brasil. Vamos lembrar, 10% de toda a energia brasileira ela é dispersada. A indústria, de uma certa forma, quando se há uma oportunidade para eficiência energética, trata-se de alguns pontos interessantes. É isso que eu queria lembrar. Tudo custa dinheiro, tudo tem um preço, tem um custo. E esse custo, quando se investe, se espera um retorno do investimento. A taxa, o ROI, ou seja, o retorno sobre o investimento, é o que na grande maioria das empresas têm se dedicado para verificar a potencialidade
do desenvolvimento e do retorno da eficiência energética. Eu queria lhe dizer uma coisa bem clara: paybacks de um investimento inferiores a 4 anos e com ROIs superiores a 12%, aonde está delimitada por essa área vermelha, efetivamente se traz um projeto muito rentável e, do ponto de vista brasileiro, indústria brasileira, isso se torna algo imediato. Em outras palavras, as empresas elas investem sem ter grandes questionamentos, aonde nós teremos que buscar a praticidade, o retorno, a inteligência, a conscientização, aonde existem potenciais que tenham paybacks inferiores a 4%. O trabalho ele se torna necessário para investigarmos aonde comercialmente, aonde economicamente os paybacks são inferiores a 4 anos. O brasileiro, de uma certa forma, a indústria brasileira, de uma certa forma, dentro dessa área verde, ou seja, com paybacks superiores a 4 anos, começam a se tornar questionáveis, ou seja, se realmente valem ou não a pena realizar os seus investimentos. Vamos lembrar, 4% para baixo é algo extremamente instantâneo. Quando falamos instantâneos, se existe uma predisposição para fazer os investimentos. Vamos lembrar que investir se espera um retorno, e a indústria brasileira, lógico, ela espera um retorno sempre não muito superior a 4 anos, conforme nós havíamos mencionado. Há determinadas indústrias no Brasil que já estão no seu ponto ótimo de trabalho, não vão se exceder, ou seja, por mais que elas invistam, elas já chegaram no seu ponto ótimo de trabalho. Eu diria que, a partir do momento que você tem trabalhado de uma maneira bem intensa numa empresa, numa determinada indústria, e ela tem uma curva de crescimento bastante exponencial sobre o seu retorno, a algum determinado momento, o custo da melhoria da eficiência atinge o seu ponto máximo. Essa é a hora de você parar dentro do investimento, onde não existe mais nenhum retorno em potencial. Eu diria que o ponto razoável ele deve ser a partir do momento onde todos os potenciais já foram completamente identificados. Vamos lembrar de algo fundamental. A eficiência energética, ela sempre nasceu numa questão focada a edificações. Então, se alguma equação que determine, por exemplo, qual seria ou qual é o potencial, como se mede a eficiência energética, isso ainda é um pouco subjetivo na indústria, porque envolve várias disciplinas. Eficiência energética ela é multidisciplinar, ela não está voltada a uma única disciplina. Ela está voltada à física, à química, ela está voltada às leis de conservação, ela está voltada aos mais diversos potenciais, mas há uma equação onde predominantemente iniciou as equações efetivas e de cálculo de eficiência energética na área predial. Nós poderíamos dizer que um prédio eficiente, uma edificação que tem um grau de eficiência relativamente alta, é aquele que busca uma eficiência boa na iluminação do seu edifício, que tem um bom, alto grau de eficiência no condicionamento, no ar-condicionado, das máquinas térmicas que mantêm a temperatura e a umidade do prédio de uma maneira claramente, vamos dizer, reduzida, e principalmente a envoltória, porque você pode ter uma eficiência muito grande dentro de um espaço muito pequeno, ou pode ter uma eficiência muito pequena no espaço muito grande. Então, a área, a superfície, a envoltória, ela se torna uma realidade para mencionar naturalmente a eficiência energética. Quero lembrar de alguma coisa importante. Essa equação ela não é muito válida para a indústria, porque ela é multidisciplinar, mas é um ponto de partida. Como se mediria algo que é eficiente alguns anos atrás do ponto de vista de edificação, se mediria pela iluminação ou naturalmente pelo condicionamento de ar. Em nossa videoaula nós não iremos focar muito exclusivamente no condicionamento e na iluminação, porque a indústria, volto a dizer, ela é multidisciplinar, ela não tem uma única disciplina na área de iluminação, que é extremamente visível, porque se vê, e não também como se sente no caso do condicionamento de ar. É claro que muitas vezes nós dizemos que a eficiência energética ela está associada só a equipamentos, mas não é. Ela é bastante comportamental.
Ou seja, muitos dizem, não é o meu trabalho realizar uma determinada tarefa. Se você entra num determinado ambiente e nesse ambiente você na verdade vê que uma luz, uma lâmpada lá está acesa, o comportamento é muito simplista, vai e apaga se você não necessitar. Se naturalmente você está dentro do ambiente cujo ar-condicionado, a temperatura é 10 graus e a temperatura externa ela está em 7 graus, claro que não se faz sentido você manter a temperaturas em valores muito agressivos. Assim sendo, a eficiência energética ela tem um lado bem interessante, tem um lado muito comportamental. Ou seja, a maneira como se opera, a maneira como se traduz em palavras, de uma certa forma, a operacionalidade de uma máquina tem a ver também muito com a parte da eficiência de uma planta, de uma máquina. Porque deixaria, por exemplo, uma bomba funcionar a maior parte do tempo se não existe uma necessidade de manter essa bomba ligada. Se você desliga enquanto não é operacional, você está economizando energia. Então, não é o meu trabalho, efetivamente não é uma realidade. A preocupação a nível mundial com a eficiência energética fez com que uma nova norma, uma nova standard viesse a ser criada. Nós estamos falando até da ISO 50001, que é um desafio na atualidade do século XXI para reduzir a quantidade de poluentes, principalmente na atmosfera. Assim sendo, a ISO 50001 ela é uma norma que tem todos os seus princípios baseados na ISO 9001, versão 2008, com todos os procedimentos, instruções, a visibilidade, planejamento sistêmico da ISO 50001 é muito próximo da ISO 9001, versão 2008. E com que objetivo a ISO ela veio trazer esses benefícios à indústria? A ISO 50000 é uma série de instrumentos ou ainda de procedimentos de estandarização para a melhoria de desempenho de eficiência energética. Vamos lembrar, eficiência tem a ver com a palavra desempenhar. O verbo desempenhar é melhorar, edificar, criar, evoluir, instigar alguma coisa em que leve a economia. O mais interessante é que essa discussão ela já nasceu há muito tempo. Estamos falando que há aproximadamente 10 anos atrás, no ano de 2005, já se envolveu através de várias indústrias, vários órgãos competentes, sobretudo os países europeus, a discutirem essa necessidade de criar uma norma internacional que define os princípios que devem ser colocados numa indústria, a maneira como a indústria deve seguir para se tornar, entre aspas, eficientemente energética, ou eficientemente, potencialmente, razoavelmente eficiente. Então, em 2008, a ISO aprovou uma proposta para trazer, através do seu comitê, uma padronização para dizer ou mostrar quais são os estándares. Lembramos sempre que quando se tem uma normalização, ela se torna o seu referencial para dizer o quão próximo de uma eficiência máxima ou mínima você está. Ou seja, tudo depende de um referencial. Não existe movimento, você não fixa um referencial. Então, o parâmetro que é definido hoje em dia para uma indústria ser eficiente ou não, ela está sendo colocada naturalmente dentro da ISO 50001. Mas quero ressaltar que mesmo com a norma, ainda se torna muito intuitivo o conceito da eficiência. Ele é muito mais intuitivo do que nós podemos imaginar. Às vezes, pequenas ações, pequenas contribuições podem se transformar num grande potencial de eficiência a médio e longo prazo, né? Vamos lembrar que essa norma, essa normalização, essa estandarização, aqui designada por ISO 50001, ela tem principalmente como um objetivo, ou seja, como meta clara, estabelecer sistemas e processos. O que é um processo? Um processo não é mais do que um conjunto de atividades que agregam valor. Então tem as suas entradas, temos o processo que faz a transformação das suas entradas e um produto acabado. Então, consequentemente, quando você monitora o seu processo e você, na verdade, monitora passo a passo as atividades que estão agregando valor no produto acabado, e você melhora o desempenho desse processo, é claro que você está se tornando alguma coisa eficiente.
medir o processo, não existe um processo bom se nós não sabemos aonde nós queremos chegar. Nenhum vento é bom se você não sabe onde você está indo. Ou seja, eu estou no meio do oceano às 3 horas da madrugada e me sopra um vento norte. Se vento é bom ou ruim, eu não sei dizer se não sabemos aonde nós temos que ir navegar. De uma certa forma, nenhum vento é bom se você não tem uma meta muito clara. Os ventos na ISO 50001 deixa ser muito claro. Meça o processo, verifique naturalmente quais são esses resultados, retroalimente e faça as melhorias e investigue naturalmente onde estão os eventuais potenciais de economia. E é lógico, se a tua fábrica, o teu processo, ele possui fontes alternativas e você melhora o desempenho, o rendimento, a quantidade de energia entregue na ponta de eixo de um motor, por exemplo, e ele se eficientemente se tornou 2, 3% melhor que o desempenho passado, isso já é uma eficiência, isso já é naturalmente alguma coisa, um passo significativo dentro daquilo que a ISO sempre estabelece, que é melhoria constante, melhoria contínua. É um processo passo a passo, o amanhã melhor que hoje, e assim sucessivamente. São pedra sobre pedra, é um procedimento comportamental, é uma estratégia de médio e longo prazo, é sistêmico. Consequentemente, a ISO 50000, é lógico, ela veio para reduzir a emissão de gases do efeito estufa e outras emissões ambientais. Vamos lembrar que você conduzir a sua organização para atingir esses objetivos se torna a grande necessidade dos dias atuais. De uma maneira muito simples, estabelecendo-se uma política energética dentro de uma empresa que é certificada em gestão de qualidade. Ela tem uma política de qualidade. Uma empresa que é eficientemente, do ponto de vista energético, estabelecida, ou uma empresa certificada em ISO 50000, é uma empresa que estabelece uma política de eficiência energética nos próximos 5, 10, 15, a médio e longo prazo. E o mais interessante é que a ISO 50001, ela estabelece esses objetivos e programas de gestão de energia. A figura do gestor de eficiência energética é uma figura nova dentro da indústria, é uma figura de um gestor em que está preocupado em determinar aonde estão as variáveis de processo em que possam ser desenvolvidas e principalmente monitoradas e a partir daí tomarem as devidas ações. Ou seja, um trabalho de investigação, um trabalho de medida, um trabalho de mensurar, um trabalho de agir e um trabalho de medir e aí modificar o seu plano. A definição de uma política ela tem que ser de uma maneira clara, a ideia principal ela tem que ser comprada pela alta direção, tem que haver um comprometimento de todos os processos da empresa, em todos os processos, principalmente do alto escalão, principalmente também dos processos produtivos. Eu quero salientar que a ISO ela sempre se baseia naquilo que nós chamamos de feedback, ou seja, da retroalimentação. Eu sou eficiente, eu estou melhorando. Se você não medir, você não controla. Se você não controla, é porque você na verdade não está medindo. Então, o monitoramento e a medição, ela se torna uma necessidade. Então, a utilização de sistemas supervisórios, a utilização de medidores de energia elétrica instalados nas subestações, medidores na entrada dos painéis elétricos, medições, por exemplo, do fator de potência, do sistema de qualidade, do sistema de gestão de qualidade, do sistema da qualidade de energia que está sendo estabelecida ou fornecida, isso acaba se tornando um pré-requisito para uma empresa ser certificada em ISO 50001. E muitas vezes, quando se encontra algo que não está conforme a política de eficiência energética, os tratamentos da não conformidade devem ser estabelecidas uma ação corretiva, porque nós estamos caminhando em conjunto com a meta estabelecida. A realização de auditorias internas também se torna uma praticidade. Então, percebe-se claramente que o estabelecimento de uma ISO 50001 em conjunto com a ISO 9001 versão 2008, elas são oriundas dos mesmos princípios de medir,
verificar onde nós estamos, o quão longe ou quão perto nós estamos das nossas metas e nossos objetivos, quais as ações, quais são as não conformidades e tomar as auditorias internas para que sejam corrigidos naturalmente os processos intermediários. Além disso, o nosso slide aqui é muito claríssimo, né? Uma empresa que quer certificar do ponto de vista de eficiência energética, ela tem que definir a sua política, fazer um planejamento energético, principalmente aonde há potenciais eminentes de eficiência, seja ele no ar comprimido, seja ele no tratamento de fluidos, seja ele na área de vapor, seja ele na área de tratamento de esgotos, seja ele, por exemplo, na área de ar-condicionado e HVAC, isso não importa, tem que haver um planejamento energético de qual é o passo a ser seguido a médio e longo prazo. Você vê que é a quarta vez que eu menciono a palavra a médio e longo prazo. Eficiência energética não é algo que se resolve instantaneamente. Ele é um processo comportamental, gradativo, passo a passo, aonde pode-se atingir os seus objetivos nos próximos 5, 10, 15 anos. Claro que os investimentos, muitas vezes, quando colocados de uma maneira clara, os paybacks com retorno de 4 anos acabam se tornando bastante viáveis. Uma vez que você fez o plano da revisão, os indicadores de desempenho energético vão dizer se nós estamos longe da meta e se não estamos, quais são os planos de ação, para que haja uma implementação, uma verificação, uma análise crítica, principalmente pela direção, e aí, consequentemente, o processo ele fecha, a metodologia ela se fecha através da melhoria contínua, ou seja, o amanhã sempre melhor que o dia de hoje. As ações que eu tomei agora vão traduzir naturalmente numa empresa eficientemente mais rentável. A competitividade se torna uma realidade nos dias de hoje. O produto acabado agrega o valor do consumo de energia. Basta lembrar que no nosso país, recentemente, a energia elétrica ela teve um salto bastante significativo. Algumas empresas a 24 centavos o quilowatt-hora passaram para 48 ou 47 kWh em alguns aspectos muito rápidos. É claro que isso não tornou-se só um aspecto econômico, mas também um aspecto do ponto de vista de sustentabilidade. Ou seja, o planeta ele exige isso de nós para que tenham gerações vindouras e usufruam também de todos os benefícios e recursos naturais do planeta Terra. Falando em planeta Terra, aqui estão algumas empresas que foram certificadas. Hoje a Alemanha possui 80 certificados, seguidos pela Itália 24, pela Coreia 22, e o nosso país possui 3 certificações, 3 empresas certificadas em ISO 50001. Muitas estão buscando, muitos já estão em processo de certificação, mas o mais interessante é que todas têm a mesma viabilidade. Eu queria lembrar que a Fiat, essa fábrica italiana de automóveis aqui no nosso país, é a primeira montadora brasileira a ser certificada em ISO 50001. Um dado interessante é que, segundo a montadora, ou seja, a própria Fiat, desde 1994, para cada veículo produzido, a redução da economia de energia chegou a ser 57%. Portanto, veículos mais baratos, acessíveis ao consumidor. Lembrando que houve um investimento de quase 30 bilhões de reais para melhorias em eficiência, o que essa economia seria suficiente até para alimentar a cidade de Betim, em Minas Gerais. Um dos detalhes interessantes, então, é que muitas pessoas pensam que o grande potencial de vendas é apenas a monitoração da energia. Ou seja, basta eu monitorar e de uma certa forma nós estamos economizando. Isso é um mito, isso é folclore. Boi Saci Pererê não existem, exceto no meio da catimba naturalmente da Amazonas, assim como também dizer que você medir você economiza energia, não é verdade. A medição ela faz parte para sustentar o teu plano, para dizer o quão longe ou quão perto você está da realidade. Mas a necessidade de medir é um fato, mas não se torna uma necessidade do ponto de vista que irá haver a economia. Portanto, cuidado, os sistemas supervisórios eles complementam a política de gestão de qualidade
eles certificam nossas medidas, que nós somos assertivos, mas não quer dizer que o sistema supervisório se torne o grande aspecto de economia de energia a médio e longo prazo. Vamos lembrar, algo que é bastante interessante, que você pode me fazer essa pergunta, e o nosso país, o Brasil, qual indústria tem o maior potencial de economia de energia elétrica? Todos os setores. Apenas para relembrar que hoje a indústria de não ferrosos atinge 21% de economia de energia consumida dentro da nossa nação, basta lembrar que para se transformar numa tonelada de bauxita em alumínio, a quantidade de energia é absurda. A quantidade de água que se gasta para fabricar uma tonelada de papel seria praticamente um alqueire de árvores de eucalipto para se produzir algo que seja muito inferior a esse número que eu havia mencionado. Todas as indústrias, independentemente da sua representatividade e potencial da economia brasileira, todos possuem um potencial. Sejam eles dentro da área de ferro, usa, cimento, cerâmica, mineração, ou na área de papel e celulose, todas têm algo em comum, todas transportam fluidos, todas na verdade transportam energia elétrica, todas têm uma caldeira, todas têm um ar comprimido, todas possuem fluidos sendo colocados dentro da sua planta. E é justamente aí, nessa multidisciplinaridade, em que nós vamos trabalhar quais são os pontos mais razoáveis ou menos razoáveis para se ter economia de energia. Quando se fala em economizar energia, é algo simples, não é nada muito complexo. É lógico que se você trocar equipamentos de maior rentabilidade ou de maior rendimento, há um potencial intrínseco, próprio, característico, de que você vai conseguir, trocando uma lâmpada incandescente por uma lâmpada LED, é óbvio que existe economia de energia. Trocando-se um motor de anéis por um motor de gaiola de alto rendimento, é lógico que vai ter um potencial de economia de energia evidente. Às vezes, trocando-se um motor de carcaça calandrada antigos, motores de 100, 200, 300 HP, onde são motores de carcaças muito elevadas, onde a perda no ferro, a perda no cobre, a perda por efeito Foucault, a perda esterética é bastante grande, principalmente por efeito Joule, colocando-se motores de alto rendimento, onde você tem o rotor e o estator dele laminado, é claro que as perdas no ferro elas diminuem de maneira significativa. Estamos falando de 2, 3%, mas são 2, 3% de um volume muito grande. Precisamos lembrar que os grandes consumidores que existem hoje dentro da indústria são os motores elétricos. Lembrando que não apenas trocar o equipamento, mas pense o comportamento associado à operação, o comportamento associado a um operador, onde ele é treinado, ele é motivado a utilizar somente aquilo que é necessário. Você entra para tomar banho na sua casa e você, na verdade, ensaboa e fecha o chuveiro, e quando você está ensaboado, você abre, você economizou energia, economizou água. Quando você tem uma máquina que está produzindo determinado tipo de material, e nesse tipo de material que você está produzindo, você verifica que não vai haver um aumento da produção, desliga a máquina. Quando se sai naturalmente para a hora do almoço, para o intervalo, desligam-se as lâmpadas. Consequentemente, a mudança de filosofia operacional, principalmente com comprometimento. O aspecto ele é muito voltado a isso, a motivar a que haja um comprometimento, ou seja, eu quero economizar, eu desejo. As empresas elas devem muito trabalhar nesse lado, eu não diria psicológico, mas comportamental, de uma maneira muito intensiva, identificando que se eu economizo, a empresa economiza, todos economizam, todos ganham, eu ganho, você ganha, o Brasil ganha, o mundo ganha. E consequentemente, menos água, menos quilowatt-hora, significa menos devastação, significa menos poluente e menos termoelétrica. É uma reação em cascata, é uma reação em cadeia, aonde o aspecto comportamental ele se torna uma grande necessidade. Muitas vezes, só trocar o equipamento, só mudar a filosofia, não se tem um grande potencial. Mas um potencial bem interessante é que você permita mudar os aspectos das variáveis do processo. Muitos processos possuem variação.
E se aonde há variação de processo e uma variável ela está sendo controlada e você muda o estado dessa variável, vou lhe dar um exemplo. Você tem uma bomba e essa bomba ela foi projetada para trabalhar 100% da vazão a 100% do torque, com todo o seu entusiasmo da bomba, efetivamente, se é que podemos falar assim. Ela trabalha intensamente seus dados nominais. É claro que não existe potencial de economia, mas se a variação, essa bomba ela pode trabalhar com velocidade reduzida, essa redução da velocidade, a redução dessa variável vai ter um potencial gigante de economia energética. Vamos lembrar, se você reduz uma porcentagem da velocidade de trabalho de uma bomba centrífuga ou do ventilador ou do damper, a potência varia com o cubo dessa redução. Pare para imaginar, se nós estamos falando em alguma coisa significativa de 20% de redução, faça as contas, 0,8 elevado naturalmente ao cubo. Isso vai ser 0,64 vezes 0,8, 0,42. Ou seja, com 20% de redução de velocidade, há uma redução quase que de 60% da potência consumida. Vamos lembrar então aonde pode haver esse potencial, simplesmente verificando se o processo ele pode ser variável. Processo que permitiu variação tem potencial. Fluido principalmente, onde você transporta o fluido, controlar as variáveis do processo como um todo. Adiante disso, vamos falar um pouco, já que estamos falando em processo, falar um pouco do processo e as suas mudanças de operação. Queria lhe dar um caso de uma indústria de borracha aqui em São Paulo, onde ela possui 47 máquinas construtoras de pneu, e nessas 47 utilizam-se uma bomba hidráulica de 25 HP. A partir do momento em que o operador ele vai executar esse processo, ou ele vai construir um pneu, ele simplesmente constrói a cada 12 minutos esse pneu. Só que é o período desde o momento que ele faz o setup da máquina até o momento que sai o produto acabado. Por outro lado, o processo de construção leva apenas 3 minutos. Então você vai estar me perguntando aonde estão os outros 9 minutos? Está no setup da máquina. Esse tempo, se eu puder reduzir a velocidade da unidade hidráulica e reduzir essa velocidade para 50%, nós estamos reduzindo a potência para 12,5% da potência nominal do motor. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar o potencial de economia que nós temos nesse caso? Ou seja, somente pelo fato, eu produzo o meu material durante o período máximo e quando não se ocupa esse período máximo, se reduz a velocidade. Ou seja, por que devo deixar a bomba operando na vazão máxima, na rotação máxima, quando não existe processo, quando não existe agregamento de valor, quando não está sendo se construído um produto acabado? Para isso tudo, esse cliente nos permitiu fazer um estudo, e nesse estudo foi colocado um inversor de frequência Rockwell, modelo PowerFlex 753. Durante 30 dias fizemos as aquisições de dados, e nessas aquisições de dados resultou um potencial muito grande. Essa empresa ela simplesmente investiu R$435 mil, um payback em torno de 26 meses. Somente era um potencial, estava existente. Por que devo utilizar a plenitude da vazão e da potência se durante um determinado intervalo? Antes, essas bombas elas trabalhavam em velocidade plena, ou seja, partida direta, contator e disjuntor, e aí foi substituído por inversor de frequência, reduzindo naturalmente a velocidade pela metade. Um segundo caso são torres de resfriamento. Esse é um segundo caso que fizemos também numa indústria no estado do Rio de Janeiro, onde esse cliente, essa empresa, possui 10 torres de resfriamento e 15, ou melhor ainda, 10 bombas também de retorno em 15 HP. A torre de resfriamento, todos nós sabemos que se trata de um equipamento que faz a troca de calor através do fluido, que no caso é a água, que passa por dentro de determinadas aletas,
E essas aletas, por convecção, troca calor com o meio ambiente. Água fria, sai água quente, e a água fria retorna para o processo e a água quente regressa para a torre. Os ventiladores, naturalmente, através de criar uma nuvem, e essa nuvem em torno desses dutos de resfriamento fazem o processo da troca do calor. O fato do ventilador ter projetado inicialmente para trabalhar com partida direta em todo momento, com a sua velocidade máxima, com a sua plenitude de velocidade, se nós cuidarmos uma inteligência, e essa inteligência, nós modularmos a velocidade do ventilador em função da temperatura externa, ou seja, dias frios, obviamente, velocidade mais baixa, dias quentes, velocidades maiores. Se houver essa modulação e essa inteligência, nós monitorarmos as velocidades, ou melhor ainda, a temperatura externa, e em função da temperatura externa, o PLC receber essa informação, e dentro de um PID, a saída disso, controlar o nosso inversor de frequência sobre o ventilador, é muito claro que vai haver um potencial de economia fantástico. 30% de redução, faça as contas, 0,7 elevado ao cubo. 20% de redução, faça as contas, 0,8 elevado ao cubo. Sempre a potência varia com o cubo do potencial da economia de energia associada a esse aspecto do processo. O cliente investiu R$387 mil, e essa empresa teve um retorno extremamente ínfimo no valor de 32 meses. Toda a indústria, relembre minha apresentação anterior, seja ela uma indústria de cimento, ferrosos, não ferrosos, seja de uso, papel e celulose, todas possuem também sistema de resfriamento, torres de resfriamento, como essa indústria que nós aqui apresentamos. Um terceiro caso, que também em todas as indústrias, todas as caldeiras em qualquer empresa utilizam água desmineralizada, ou seja, ela deve sofrer um tratamento antes de jogar dentro da caldeira, antes de ser consumido pela caldeira. Esse cliente nosso, ele simplesmente tinha 2 desmias, 5 poços artesianos, e esses poços todos eles são bombeados sem nenhum critério. Eles bombeiam a água, transportam o fluido sem um critério de transporte. E sem esse critério, portanto, com uma mudança estratégica operacional, traria algo bastante significativo para cada um de nós, se nós pudéssemos modular as velocidades da bomba. Por que devo eu transportar a vazão máxima se a necessidade das caldeiras não exige essa vazão máxima? Por que devo eu, de uma certa forma, ficar as bombas da desmineralizadora em sua plenitude, se eu posso dar uma inteligência da desmineralizadora e atender única e exclusivamente a vazão de uma única caldeira ou 2 caldeiras? Por que não utilizar a variável do poço de água desmineralizada, proporcional ao consumo, e fazer com que os poços, eles, de uma certa forma, abasteçam as linhas desmineralizadoras em função da necessidade do produto final? O produto final, de uma certa forma, ele sempre está vinculado a essa questão. Por quê? Faça essa pergunta séria. Devo permanecer na plenitude? Posso variar a velocidade? Será que existe alguma variável onde eu possa, de uma certa forma, manter o status do controle do processo, ou do processo em si, mexendo na velocidade dos motores? Essa é a grande pergunta. Se a sua resposta é sim, então você já economizou energia elétrica, substituindo mais uma vez por inversores de frequência da marca Rockwell Automation, PowerFlex 753, produtos fantásticos, funcionam muito bem, associados naturalmente a uma plataforma Internet IP, onde é muito simples de serem configurados, com um CLP da família ControlLogix ou então Compact Logics, você consegue naturalmente dar toda essa inteligência. Nesse caso, nós colocamos aqui um PLC, uma CPU L72S da Rockwell Automation, associado também em rede Ethernet IP, interligando todos os poços, todas as bombas e todas elas interligadas também via rádio. O cliente investiu quase R$300 mil e o payback disso está associado em 46 meses. 3 casos nós passamos,
três grandes potenciais de economia de energia, mas não fica por aí. Veja só o próximo slide, que curioso. Ar comprimido. Ar comprimido, o ar ele é gratuito. Comprimir o ar é caro. Para você ter uma ideia, 90% da energia elétrica gasta ou que é consumida pelo motor, que se transfere para comprimir o ar, é apenas 10%. Os outros 90% são perdidos em forma de calor. Portanto, o ar comprimido para a indústria, ela pesa muito. O valor agregado do ar comprimido, empresas que possuem vazamentos, criar o projeto Busca Vazamento, como caça-fantasmas pela fábrica. Pense nisso, um furo de 1 milímetro em 24 horas por dia, em 6 bar de pressão, isso são 15 kWh jogados dentro de um dia. Faça essa conta em 30 dias, em um ano. Portanto, vale a pena fazer um programa de redução de vazamentos, vale a pena você fazer a redução de pressão de admissão em um cliente numa indústria de calçado, pelo fato de apenas nós fazermos a busca da redução de vazamentos da empresa e a mudança de uma filosofia operacional. Como assim? Se nós temos 2 compressores trabalhando e o primeiro compressor ele trabalha com partidas diretas na sua velocidade máxima, no seu valor máximo, e o segundo compressor também trabalha na velocidade máxima, quando um desses compressores eles estão em stand-by ou eles entram em processo de aspiração, por que não partir o segundo compressor, utilizando o inversor de frequência, e utilizaram-se uma estratégia de transferência, de manter a pressão da linha, modulando-se a velocidade do compressor do ar comprimido. Nessa empresa, nós simplesmente reduzindo a pressão de admissão, buscando vazamentos, o cliente investiu quase 50 mil reais e ele teve um retorno desse valor em apenas 4 meses. Vejam só, 4 casos com 4 disciplinas completamente diferentes, mas que têm um potencial gigante em termos de economia. As indústrias, sejam elas no Brasil, no mundo, aonde quer que sejam, a boa parte dos grandes vilões, dos grandes consumidores de energias estão em bombas, ventiladores e dampers. Todas essas máquinas, as bombas centrífugas, através das suas pás, elas são capazes de pressurizar uma linha e transportar um fluido, água, gás, óleo, que seja, a uma altura manométrica desejável. Portanto, exerce um trabalho físico. E esse trabalho físico, pressão vezes vazão, é a quantidade de energia que está sendo determinada pelo motor e gasto pela rede elétrica, transferida às pás do motor da bomba. Da mesma forma, os ventiladores, eles também têm essa mesma performance, ou seja, transferem energia à movimentação de um fluido, que no caso é o ar. Quero só lembrar que torque nessas cargas, elas variam com o quadrado da rotação. É impressionante. Ou seja, torque varia com o quadrado da rotação. Se você está naturalmente a 50% da velocidade, é 25% naturalmente do torque nominal. 100% torque, 100% torque nominal. Lembrando, se torque vezes rotação nada mais é do que o produto um pelo outro, se você reduz o torque, a velocidade pela metade, o torque cai pela metade, vezes a rotação pela metade, vem a equação do que eu havia dito e varia com o cubo. Assim sendo, aonde existem processos numa indústria, aonde você estrangula fluido, transporta fluido, e para fazer um controle da vazão desse fluido, você se utiliza de uma válvula proporcional para fazer o estrangulamento desse fluido e, portanto, o controle da vazão. Do ponto de vista da mecânica dos fluidos, do ponto de vista hidrodinâmico, existe uma perda de carga sobre a válvula de forma significativa. Essa perda, ela se traduz em energia, e essa energia está sendo desperdiçada aonde existe estrangulamento. Vou repetir, estrangulou fluido, tem potencial de economia de energia. Para isso, por que não então, ao invés de utilizar um motor com velocidade fixa, estrangulando-se o fluido, por que não nós utilizamos o mesmo motor, variando a velocidade e tirando-se a válvula? Então, acionamento com válvula de controle requer
muitas vezes perda de energia. Vamos lembrar, acionou velocidade variável, retira-se a válvula e existe um potencial fantástico. Vamos lembrar mais uma vez, esse gráfico que está sendo mostrado mostra uma válvula estrangulando um fluido. No eixo das abscissas nós temos a vazão e no eixo das ordenadas nós temos a altura manométrica para fazer o deslocamento do fluido. Uma determinada válvula, ou essa curva do sistema que está aqui designado pela curva A, ela, à medida que você abre o diafragma da válvula, você vai deslocando a curva do sistema para, naturalmente, cada vez mais longe do eixo das ordenadas. Quanto mais estrangulado é o fluido, por exemplo, para uma altura manométrica nesse determinado valor, essa é a vazão, significa que a curva é esta. Para a curva com a válvula mais aberta, a válvula abre mais o seu diafragma, portanto uma vazão maior. Vazão, abriu o diafragma, maior volume de fluido, fechou naturalmente menor vazão. Só que isso tem um preço. O preço é a perda de carga, e a perda de carga ela é evidente, natural, intrínseca do próprio sistema. A sugestão estaria, ao invés de nós mudarmos a curva do sistema, nós mantemos a válvula completamente aberta, portanto, sem perda de carga, e variamos a curva da bomba. A curva da bomba, a curva vermelha, ela é a curva quando se trabalha na rotação plena, na rotação nominal. Se nós reduzirmos a velocidade para a curva azul, você desloca a curva da bomba. Assim, olha só que interessante, utilizando-se uma válvula, a curva da bomba, que é a curva vermelha, ela é constante, porque o motor está com partida direta, velocidade plena. As curvas azuis são as curvas do sistema. A curva da válvula mais a tubulação, rugosidade, altura manométrica. Estrangulou o fluido, se desloca. Válvula ela fechada, válvula abrindo, válvula aberta. Esses pontos de intersecção, A1, A2 e A3, são as vazões que você consegue estrangulando esse fluido, mantendo a curva da bomba. Assim sendo, a curva verde que está mais abaixo mostra as potências que nós teremos para cada uma desses pontos específicos. Portanto, velocidade fixa da bomba, curva vermelha, curva da bomba fixa. Estrangula-se o fluido e é claro que você vai estar deslocando a vazão. Só que as potências, elas possuem uma variabilidade bastante significativa. Agora, se eu fizer o contrário, eu manter a curva do sistema, que é essa curva, com a válvula completamente aberta, e eu variar a curva da bomba, observe-se que agora a redução de potência é de forma significativa. Vamos comparar as duas curvas. A curva de cima é a curva da potência estrangulando o fluido. A curva de baixo é a potência da curva da bomba variando-se a velocidade. Olha, o interessante de observar é que essa área verde, essa área pintada, achurada na cor verde, é justamente o potencial de economia de energias variando a velocidade. Um simples inversor, o PowerFlex 753, alocado dentro de uma tubulação onde se possui variação de velocidade, o potencial de economia de energia é claro e ele é super evidente. Quando se trata de refrigeração, que é uma segunda disciplina, falamos da disciplina bomba. A disciplina refrigeração trata-se de condução de calor. Na disciplina transporte de calor e massa, existem leis universais, em que dizem que o transporte de calor ele é diretamente proporcional à área e à variação de temperatura. Variações de temperatura muito grandes e com áreas muito grandes, se tem uma quantidade de energia bastante gigante. E é claro que também depende
da condutividade térmica. A quantidade de calor ou fluxo de calor que atravessa um objeto retangular de uma determinada espessura ΔX e para uma área de ataque, uma área de atuação igual a A, é diretamente proporcional à variação da temperatura, à espessura desse material, à condutividade e à área. Colocando-se materiais com condutividade maior, é natural que você reduza as perdas. É claro que se você reduzir o diferencial de temperatura, por que refrigerar com temperaturas muito baixas? É claro que se você diminuir o ΔT, você está diminuindo a quantidade de fluxo de calor. Isso é uma lei bastante óbvia. Lembrando que para o processo de condução, a quantidade de fluxo de calor é diretamente proporcional ao coeficiente de convecção, a área e a diferença de temperatura. Observe aqui uma parede no exterior, um ambiente onde deve ser condicionado, uma temperatura externa, por exemplo, 34 graus, uma temperatura interna de 24 graus, existe uma parede no meio, através de um processo de convecção, o calor ele é transferido do meio externo para o meio interno, ao contrário, vai haver um deslocamento do calor do meio mais quente para o ambiente mais frio, e essa quantidade de calor depende do coeficiente de convecção pela área e pela diferença de temperatura. Do ponto de vista comportamental, se diminuir-se a quantidade de ΔT, já existe uma economia de energia bastante significativa. Assim sendo, vamos falar um pouco do processo de refrigeração. Um processo de refrigeração é um processo que possui 4 grandes elementos. O primeiro elemento é baseado num compressor, o segundo elemento um condensador, o terceiro elemento é um dispositivo de expansão ou válvula expansória, e o quarto elemento, ou o quarto equipamento, ou o quarto dispositivo é o evaporador. Cada um desses elementos exerce um papel dentro de um ciclo de refrigeração. Cada um deles desempenha um papel na troca de calor com o meio ambiente e vice-versa. Lembrando que em todos os ciclos de refrigeração, em todas as máquinas térmicas, o que circula entre esses 4 equipamentos é um fluido refrigerante. Esse fluido refrigerante, ele muda as suas propriedades de acordo com a pressão. Ou seja, o compressor que aqui está, ele simplesmente eleva a pressão desse fluido refrigerante e ele transforma do seu estado gasoso para o estado líquido. Então, consequentemente, ao longo da tubulação, esse fluido ele se transforma, ou esse fluido no seu estado gasoso, o calor latente do estado gasoso para o estado líquido vai para o condensador, o próprio nome já diz, condensa, e aqui por um ventilador no condensador transfere o calor para o meio ambiente. Esse fluido, agora no seu estado de alta pressão, líquido, entra numa válvula de expansão, que é um orifício, onde há uma redução drástica da pressão. Alta pressão, líquido e, consequentemente, esse refrigerante ele deixa de ser líquido e passa para o estado gasoso. Do estado gasoso, pressão vezes volume dividido pela temperatura, pela lei de Clapeyron, que é uma lei universal, é uma constante. Se a pressão aumentou e consequentemente a temperatura e consequentemente o volume é mantido o mesmo pelas tubulações, a temperatura ela aumenta a pressão, aumenta a temperatura, diminui a pressão, diminui a temperatura. Como o dispositivo de expansão, uma queda abrupta de pressão, vai haver uma queda abrupta de temperatura. Esse dispositivo, chamado de evaporador, esse refrigerante, que antes era no estado líquido, agora passa para o estado gasoso, circula ao longo de uma serpentina ou de um irradiador, cujo ventilador, soprando pelas suas aletas, transfere calor, retira o calor do meio ambiente. E aí, mais uma vez, o próprio compressor eleva a pressão e aí se transforma mais uma vez em gasoso para o estado líquido, fechando o ciclo de refrigeração. Basta lembrar o nosso refrigerador em nossa casa, nós temos um compressor, esse compressor eleva a pressão, atrás do seu refrigerador, através dessa serpentina,
há uma redução abrupta, ou ao contrário, você leva a pressão de uma maneira violenta, a temperatura ela sobe, o ventilador atrás tira o calor para o meio ambiente, a válvula de expansão em seguida reduz de forma drástica a nossa temperatura e consequentemente vai passando para o estado gasoso, onde entra o evaporador, e o evaporador mais uma vez retorna para o compressor, passando do estado líquido para o estado gasoso, gasoso para o líquido e havendo transferência. Lembre-se bem disso: evaporador, condensador, compressor. A pergunta fica: como economizar energia nisso? Você já identificou três pontos importantes. O compressor é o que transfere energia. Condensador, ventilador, que transfere para o meio ambiente o calor, ou seja, retira do condensador para o meio ambiente. E o evaporador, com o seu ventilador, que retira o calor naturalmente do ambiente interno para dentro do evaporador. Três grandes elementos, três ventiladores, três motores, três potenciais. Esse é um ciclo de refrigeração no ambiente industrial. A parte vermelha que você está observando é o fluido refrigerante. Você consegue identificar alguns elementos importantes, entre eles o compressor, a válvula expansora. O que mais chama a atenção é que no evaporador, que é essa parte onde nós estamos observando, ele circula água quente, passa por um trocador de calor, esse trocador de calor sai água gelada e essa água gelada ela vai ser distribuída para a fábrica. Portanto, se nós observarmos todo o processo industrial, a água que vem da fábrica quente do consumidor troca calor com o nosso refrigerante, no evaporador, sai a água gelada, distribui para o resto da fábrica. Esse calor vai ser extraído pelo refrigerante, o refrigerante vai passar pela sua válvula expansora, vai ser comprimido. Uma vez comprimido, eleva-se a pressão, passa do estado gasoso para o estado líquido, entra por uma serpentina dentro do condensador e joga o calor para o meio ambiente. Esse é um processo efetivamente industrial. Se nós olharmos com um pouco mais de calma, podemos observar duas coisas importantes. Primeira, o compressor eleva-se a pressão, alta temperatura, sai do estado gasoso, gradualmente vai se transformando, o calor latente vai sendo transferido do fluido líquido para o fluido gasoso, entra por dentro da sua serpentina, do seu irradiador. À medida que atingimos o ponto máximo, um ventilador sopra sobre a serpentina e extrai o calor naturalmente para o meio ambiente, até atingir o seu dispositivo de constricção. Esse elemento chama metering device, ou válvula expansora, ou orifício de expansão, isso não importa. Há uma queda violenta de pressão, portanto a temperatura, há uma queda violenta de temperatura e vai se transformando do estado líquido para o estado gasoso e a temperatura é reduzida de uma maneira drástica. O ventilador sopra sobre naturalmente a serpentina, sobre as aletas de refrigeração e transfere isso para o meio ambiente. Compressor, ventilador do condensador, ventilador do evaporador. Três motores e três processos especificamente. Isso é um chiller industrial, e esse chiller industrial você pode observar que nós temos compressor, o nosso evaporador, o nosso condensador, compressor, evaporador, condensador, e por aqui circula o fluido refrigerante. O fluido refrigerante, ao invés de nós termos um ventilador para troca com o meio ambiente, ele circula água quente, passa por dentro do condensador, sai água fria. Fluido transfere, cai a pressão de uma maneira drástica, transforma-se de líquido, de gasoso para líquido, aumenta-se a temperatura, circula-se água fria por dentro do condensador, sai água quente que vão para as torres de esfriamento. Então as torres de esfriamento existem para extraírem nada mais nada menos do que o calor produzido pelo condensador. Então nós já estamos observando alguns aspectos importantes no ciclo de refrigeração. Essa água que circula no condensador vai para a torre de resfriamento.
e a torre de esfriamento são justamente componentes mecânicos que fazem a troca de calor com o meio ambiente. Ventilador e bomba. Se observarmos atentamente, esse é um processo industrial. A parte central que você está observando, nada mais é que é o nosso chiller. O chiller, do seu lado direito, na tubulação azul, é a água consumida pela fábrica. A água que sai, essa bomba transporta o fluido refrigerado, água refrigerada, para os consumidores. Aqui o retorno dessa tubulação é a tubulação de água quente que retorna das cargas. Consequentemente, a troca de calor que é feito dentro desse evaporador, o fluido refrigerante, ele extrai a temperatura da água, transfere para naturalmente o condensador, que por sua vez o calor extrai a água para as torres de esfriamento. Quantos elementos nós observamos? A bomba de água fria, bomba de condensado para a torre, ventilador da torre de esfriamento, compressor propriamente dito. Estamos falando de 5 motores. Se nós conseguirmos variar toda a velocidade desses elementos em função da temperatura externa, o potencial ele é enorme, gigante dentro disso. Esse é um elemento que mostra o que nós falamos, ou seja, no meio temos o nosso fluido refrigerante, o fluido refrigerante evaporador, compressor, transforma em vapor, depois passa por condensador em estado líquido, expande, evapora, temperatura baixa, pressão alta, temperatura alta, expande e circula. O evaporador troca calor com a água que está sendo refrigerada pela carga e o condensador com as torres. Um ventilador, uma bomba, um compressor, outra bomba. Todos esses elementos com velocidade variáveis trariam um potencial muito grande de economia de energia. Vamos lembrar, industrialmente falando, você pode ter mais que um único chiller. Então, se nós temos mais que um único chiller, se você conseguir de uma maneira ou de outra dar inteligência de como operar, ou seja, a quantidade de água gelada de um para atender as demais cargas dos condensadores, você está também economizando energia elétrica. Se nós lembrarmos, há uma equação que diz que a quantidade de calor que ela passa pelo forçador ou pelo condensador tem a ver diretamente proporcional com a vazão, com o calor específico e a diferença de temperatura. É claro, então, se você diminui a diferença de temperatura, você vai diminuir a quantidade de calor que ela é sendo gerada. Portanto, vamos lembrar, por que então ajustar o ar-condicionado em temperaturas externas muito maiores do que a necessidade? Utilize-se um PLC para isso, monitore a temperatura externa, monitore a temperatura da carga, para que haja economia. Há um exemplo bastante simplista. Se eu setei a temperatura do ar-condicionado de menos 5 graus, quando na verdade eu preciso de menos 1 para esse tipo de ar, você já conseguiria economizar 1.500 kcal por hora, que é um valor bastante expressivo. Portanto, ajuste o set point do teu ar-condicionado de acordo com a necessidade. Quando nós falamos especificamente de um compressor, e esse compressor, eu observar que eu utilizo um compressor fixo, e se nós passarmos a utilizarmos naturalmente um compressor utilizando-se um inversor, é natural que a quantidade de energia elétrica é bastante grande, variando a velocidade do compressor, em função da temperatura ou das estações do ano onde a fábrica está instalada. Então, variando-se a velocidade do compressor, variando-se em velocidade em função da temperatura de onde está instalada a fábrica, o potencial ele é bastante gigante, com até 330% de eficiência energética. Vamos lembrar de algo importante, uma segunda máquina, que é a máquina de ar comprimido. O ar comprimido é uma das formas de energia mais caras da planta, conforme já mencionamos anteriormente. A eficiência do sistema é de 10 a 15%. Portanto, um compressor
consome de 7 a 8 kW para produzir um único kW de ar comprimido. Ou seja, o desperdício de ar comprimido é jogar dinheiro pelo lado do lixo. Consequentemente, calcular o custo do ar comprimido se torna uma grande necessidade. Observe que quando a gente calcula o custo do ar comprimido por valor de ar que está sendo consumido, a eficiência do motor e o tempo de operação, ele entra dentro da nossa equação. Assim sendo, ar comprimido é grátis, mas comprimir ele é caro. Portanto, se nós pudermos de uma certa forma eliminarmos os vazamentos, as perdas de aplicação, e se eventualmente numa planta que você possui ar comprimido, existe um reservatório e existe um trocador, um resfriador do ar, haja vista que consome bastante calor. Se eu conseguir trocar esse calor com o meio ambiente, eu consigo de uma maneira inteligente utilizar o ar que foi consumido ou produzido desnecessariamente para outras utilidades. Vou te dar um exemplo. Se eu tiver um ar comprimido trabalhando numa determinada fábrica durante um determinado período, e nesse período que nós estamos trabalhando, eu colocar um trocador de calor, eu posso circular água fria e retirar a água quente do trocador e abastecer os chuveiros, por exemplo, da fábrica, ou colocar água desmineralizada e diminuir a quantidade de consumo que está indo para a caldeira. Então pense nisso. Colocar trocador de calor dentro de ar comprimido se torna uma boa prática. Assim sendo, a equação de um compressor é um processo adiabático. Processo diabático reversível, e essa equação ela mostra naturalmente o trabalho que um compressor ideal ele realiza. Eu quero dizer que a pressão do ar na admissão está no denominador da expressão. Consequentemente, quanto menor a pressão, maior a quantidade de trabalho que ele vai ter que ser executado. E a temperatura do ar da descarga e do ar da admissão, ela está no numerador, no denominador da expressão. Se a temperatura de admissão for bastante elevada, é lógico que a quantidade de trabalho a ser exercida ela é menor. Então, a temperatura do ar e o ajuste da pressão da admissão do ar pode proporcionar uma quantidade muito grande de economia de energia. Assim sendo, se nós simplesmente trocarmos, vamos dizer, o motor do compressor do ar comprimido por motores de alta eficiência, no nosso mercado brasileiro tem um potencial de 25%, só que o ganho é 2% de economia de energia. Por outro lado, se nós trocarmos os compressores, utilizando-se inversores de frequência, variando a velocidade em função da pressão de saída, da pressão de admissão, em função principalmente da temperatura, 25% do mercado brasileiro tem potencial para isso, um ganho de 15%. Agora, o que é interessante é que se nós recuperarmos o calor que foi rejeitado e reutilizarmos, 20% de todos os ar comprimidos no mercado brasileiro, eles conseguem, de certa forma, serem aplicados com potencial. E o ganho de energia disso é alguma coisa perto de 20%. Mas o que mais me chama a atenção em ar comprimido, em todos esses anos como experiência nessa área, é a otimização dos equipamentos, ou seja, a inteligência que você pode dar dentro de uma fábrica. Uma fábrica com vários ar comprimidos, com vários compressores, comprimindo seus respectivos ares, se você dá uma inteligência de trabalho para manter a linha pressurizada, o potencial de economia pode chegar a perto de 40%. Então pense nisso, trocar um motor por alta eficiência, você na verdade colocar inversores variando a velocidade do compressor e principalmente ainda otimizando a operacionalidade entre eles, dando a inteligência de quem entra em descarga e quem não vai entrar em descarga, e a maneira como eles vão operar, as reduções podem ser fantásticas. Não deixe de pensar em colocar um trocador de calor para aquecer a água e utilizar em outros equipamentos. Pense nisso também como alternativa. Assim sendo, os compressores controlados por inversores de velocidade não apresentam rendimento constante em toda a faixa de regulação. Então, um motor de 120 HP, o rendimento de 94% para 86%. A instalação de compressores de frequência, ou inversor de frequência, somente se justifica em compressores utilizados para atender cargas
variáveis. Lembre-se do que eu falei no início, só existe potencial de energia se há variação de velocidade. Uma coisa bem interessante, apenas para reforçar o que nós havíamos dito, um compressor com 280 kW de trabalho, se nós adquirirmos um trocador de calor para esse ar comprimido e você entrar com água a 34, você consegue extrair água quente a 90 graus com uma vazão de 9 litros por segundo, daria para, por exemplo, abastecer todos os chuveiros. Se eu jogo energia fora, porque eu estou jogando energia em forma de calor, coloque seu trocador de calor e utilize essa energia para aquecer água e ser reaproveitado dentro da sua planta. Vou lhe dar um exemplo, um caso de sucesso, uma indústria mecânica, nós instalamos um inversor de frequência num compressor com redução da temperatura de admissão. O cliente fez um investimento de R$31 mil e com payback de apenas 5 meses. A troca de inversor e ajustar a temperatura de admissão proporciona reduções de forma significativa. Iluminação. A iluminação é uma outra disciplina, é um dos fatores de maior relevância hoje em termos de consumo. No comércio, serviços e transporte pode chegar a 40%. É lógico que numa indústria siderúrgica, o alto-fornos, laminadores são consumidores em potencial tão grande que a iluminação chega a ser 1 ou 2%. Torna-se até desprezível. Mas vamos imaginar uma empresa que tem sistema de transportadores, ou galpões, ou empresas de logística. A iluminação pode atingir 40% do consumo de energia como um todo. Obviamente, a substituição por lâmpadas LED, diminizáveis ou não, se torna uma necessidade eminente com potencial de economia. A utilização de reatores inteligentes é uma boa prática. Existe uma rede hoje em dia em reatores inteligentes chamada rede DALI, que quer dizer Digital Addressable Lighting Interface, onde você consegue colocar vários reatores interligados em rede, onde monitorados por uma interface em rede KMX, que por sua vez interligados ao PLC da roda via OPC, você consegue dar inteligência ao sistema de iluminação, inclusive identificando a vida útil da lâmpada. Você pode variar a luminosidade de uma lâmpada de acordo com a luminosidade externa do ambiente. Pensando que rede DALI, fazendo projetos mais eficientes de iluminação, é lógico, troque a luminária, isso é bastante evidente, o tipo de reator, cor, teto, parede, reflexibilidade e principalmente fazendo um controle automatizado, que é o nosso ponto maior, você consegue chegar a um grau de automação bastante inteligente a ponto de acender as lâmpadas apenas que são necessárias para uma determinada condição de luminosidade do dia. Por exemplo, dias muito claros, com o sol, reduz a luminosidade. À noite, acende. Em períodos nublados, coloca com intensidade intermediária. E o tipo de lâmpada, é claro, é bastante interessante. Lâmpadas LEDs, indiferentemente, não. Pelo contrário, incontestavelmente, são muito mais eficientes. É lógico que tem que aproveitar a iluminação natural de todo o projeto para ser bastante rentável. Toda empresa transporta algum tipo de material. Então, transportadores, nós precisamos lembrar uma coisa interessante. Há um receio muito grande por parte da engenharia em sobredimensionar em tudo. Ou seja, o fator de o medo ou a insegurança, que seja, leva muitos engenheiros a sobredimensionar o sistema de transporte. Eu vou lhe contar esse caso, esse case, mostrando um caso típico de uma indústria de borracha, em que tinham 17 motores de 25 HP em todo o seu sistema de transporte. Após um processo físico, calculando-se naturalmente os aspectos de atrito entre rolamento com mancal, atrito entre correia, matéria-prima, transporte, e minimizando naturalmente isso, nós observamos que não havia necessidade de utilizar-se 25 HP. Nós podemos utilizar uma potência menor, dos 17 motores, 12 de 7,5 e 5 de 15 HP. O que nós fizemos? Uma reengenharia, um redimensionamento adequado para a aplicação. Os motores, ao invés de ficarem trabalhando em condições plenas, em trabalho pleno, estavam trabalhando sobredimensionados. Sobredimensionamento é ruim. Por isso que você ajustar e calcular, usar os aspectos de engenharia, boa prática, boa
application nodes efetivamente, e você utilizar isso como uma boa prática e desenvolver a engenharia de uma maneira notável, com adequadas à realidade, você consegue naturalmente ter uma economia de energia. Por que devo utilizar 17 motores de 25, se 12 de 7,5 e 5 de 15 atendem toda a minha aplicação? Por medo? Muito provavelmente quem redimensionou teve um certo fator de segurança, mas que no futuro, que nos dias de hoje, né, nos trouxe uma perda de economia bastante grande. Nesse caso, nosso cliente investiu R$ 167 mil. Com essa mudança, houve uma redução de energia próximo de 65% e com payback de 52 meses. Redimensione. Física é física, nunca falha. A lei de Newton não existe para isso, então pense bem. Lembrando, pontos rolantes. Hoje existe um grande cenário de pontos rolantes no nosso país, onde se utilizam já inversores de frequência. Mas eu diria que mais de 50% das pontes rolantes brasileiras ainda utilizam seus motores e anéis, cuja velocidade dos motores elas são variadas pela variabilidade da resistência rotórica transferida ao rotor do motor de anéis. Isso é uma perda absurda de calor em forma de calor. Se você puder fazer a substituição do motor de corrente alternada em anéis, curto-circuitar os anéis, retirar as resistências e utilizar o inversor, no mínimo 50% de economia de energia você vai ter dentro dessa ponte rolante. Assim sendo, se nós colocarmos a mera substituição do inversor de frequência, tomando-se todos os cuidados, lógico, a ponte rolante você tem que ter o torque improvement, não pode deixar naturalmente a carga, ela de uma certa forma começar o deslocamento, sem ter torque pleno na ponta de eixo do motor, ter intertravamento com a parte de segurança, enfim, tomando todos os cuidados de intertravamento na elevação e todos os interlocks, o inversor de frequência é uma boa prática em substituição aos motores de anéis. Então, ajuste refinado durante as manobras da ponte, redução de níveis, ausência de transitórios, tudo isso é consequência de quando você instala o inversor de frequência. Agora, um aspecto bem curioso são os motores. Os motores são os grandes vilões da nossa fábrica. Assim sendo, no nosso país, a vida média útil do motor de indução, na faixa, por exemplo, de 21 a 50 HP, varia entre de 21,8 e 18 a 26 anos de idade na sua média. Se nós tomarmos uma iniciativa de trocarmos os motores por motores de alto rendimento, simplesmente o potencial de economia é evidente. Como assim é evidente? Vou lhe dar um exemplo. Em alguns casos, como por exemplo a Vicunha, que tinha aproximadamente, vamos pegar o caso da TBM Têxtil Bezerra Menezes, onde ela investiu R$ 472 mil em motores estando com motores de alto rendimento, teve um payback de apenas 3 meses. Pense nisso, substituir motores de alto rendimento se torna uma coisa bem razoável. Por outro lado, uma coisa que me chama muita atenção é que os motores da indústria são sobredimensionados. Adequar os motores à realidade se torna uma realidade muito grande. E essa adequação se torna da seguinte forma, vamos tentar entender. Vamos admitir em que uma fábrica utilize um motor de 200 HP. Mas só que na verdade eu preciso apenas de 100. Por alguma razão, no passado, os engenheiros calcularam 200 e perceberam que não havia necessidade, por medo, por receio, ou seja, escolheram esse motor. Observe que a corrente nominal desse motor é 234 contra 122, mas eu quero lembrar que o motor de corrente alternada precisa magnetizar. A corrente de magnetização do rotor, para poder magnetizar e criar um fluxo magnético chamado campo girante, que atraca com o campo girante do estator para produzir torque na ponta de eixo, é uma necessidade. A corrente de magnetização tem que existir. Então, a corrente de magnetização, ela se torna um fator interessante, que é a corrente de vazio. Então, esse motor grandão consome, esse motor de 200 HP, 83 amperes, quando na verdade poderia estar consumindo 49. A diferença é tão grande que a economia de energia ela passa a se tornar brutal a partir do momento que você dimensiona o teu motor de maneira adequada. Então, um redimensionamento dos motores traz um potencial de economia bastante grande. Vamos lembrar, sistema em DC bus. Se você utilizar vários inversores de frequência e todos eles você, ao invés de alimentar em corrente alternada, alimentá-los em corrente contínua,
formando um barramento, essa ideia faz com que determinadas seções que sejam regenerativas, ou melhor, que estão regenerando, voltem a energia para a barra DC, e a barra DC utiliza os acionamentos com a energia que foi utilizada na frenagem para outros acionamentos que estão motorizando. Vou lhe dar um exemplo, uma máquina de papel que nós fornecemos com 32 acionamentos, consequentemente algumas seções da máquina de papel, como por exemplo o rolo secadores, acalando o rolo inferior de uma Açaí Express, que fica regenerando uma boa parte do tempo, a energia volta para o barramento, essa energia de regeneração é utilizada por outras seções da máquina. Nesse caso, o cliente gastou ou investiu R$485 mil, economizou 75% de energia com payback em torno de 60 meses. Mas não é o único caso, existem vários. Vamos pegar um caso de uma linha de decapagem, onde tem uma seção de multimotores, 27 acionamentos. Dos 27 acionamentos, uma boa parte deles regeneravam também a energia para a rede, e nessa regeneração, a parte dessa energia que regenera para o barramento DC era utilizada pelos outros motores. Assim sendo, em Drive System, nesse caso, o Drive System com 27 motores, houve uma redução próxima de 87%, payback de 72%. Também não é o único caso. Eu queria fazer uma menção bastante clara no caso de uma prensa. A prensa, ela tem um movimento vertical, onde o êmbolo sobe uma peça, e quando ela sobe, ela motoriza. Quando ela desce, transformando toda a energia potencial em energia cinética para aplicar ao golpe para a formação de uma peça. Essa questão dessa transformação dessa energia é em que nós podemos muitas vezes estar automobilística, em cujo drive originalmente era de uma marca chamada Siemens. Nós estávamos com um resistor de frenagem, nós simplesmente trocamos para uma unidade regenerativa. Na ocasião em que a prensa sobe e monitorava, quando ela descia, ela freava, devolvendo energia para a rede. Portanto, usamos dois acionamentos, dois fantásticos módulos chamados AFE, que é o Front End do Rockwell Automation, funcionam muito bem e, consequentemente, toda a energia que aí está na frenagem foi devolvida para a rede em forma de redução. 45% de energia, payback em torno de 9 meses. Alguma coisa bastante agressiva. Está aqui o exemplo de um AFE da Rockwell Automation. Portanto, se nós criarmos uma rede de eficiência energética dentro do teu cliente, e nessa rede de eficiência você mapear a tua planta, você colocar pontos de monitoração, fazer a monitoração dos diversos casos, utilizando-se inclusive de sistemas via rádio para captação dos sinais, monitoração dos sinais, e criar uma rede, e nessa rede fazer naturalmente a aquisição de todos os dados, o teu sistema supervisório via rádio, utilizando-se com todos os protocolos muito simples de serem utilizados na plataforma Automation, Internet IP. Isso possibilita você utilizar os teus inversores, o teu PLC, o teu sistema supervisório. Você vai ter complementar aquele primeiro pré-requisito da ISO 50001, que é a monitoração. Você consegue ver o antes e consegue ver o depois também. Assim sendo, gostaria que você considerasse muito bem isso. 65% da eletricidade utilizada na indústria são motores. Coloca isso na cabeça, pensa muito bem. Na média, 60% dos sistemas de ventilação são sobredimensionados. Seguramente na tua fábrica tem algum ventilador que está sobredimensionado. A maioria dos chillers estão sobredimensionados entre 50% a 200%. Ajustar em função da temperatura, ajustar a velocidade dos motores, estrangulam o fluido. 30% da energia utilizada em prédios são desnecessárias. Aonde está o seu trabalho? Em identificar e variar a velocidade. Não esqueça, a Rockwell tem um produto adequado para você. Em todo momento, o PowerFlex 753, 755, plataforma entregada com inteligência total. A eficiência média no sistema de ar comprimido da indústria é de 15%. Dá inteligência, coloque um PLC, monitore isso, troque por inversores de frequência. Lembre-se, se a tua bomba opera 100% da vazão, não me coloque nenhum inversor de frequência, que você vai estar criando um problema ao invés de estar resolvendo um outro.
A maioria das melhorias de eficiência energética nas plantas industriais está em como a energia ela é gerenciada. Portanto, nós não estamos oferecendo nada de extraordinário. Não existe nenhum supercondutor, não existe nenhuma mágica, não existe nenhum folclore. O que existe apenas são inteligências pontuais, comportamentais, aonde você, lembrando que toda a energia de uma planta, 65% na sua grande maioria são motores e que a grande maioria dos sistemas são de uma certa forma ineficientes, a maioria das iniciativas de melhoria energética conduzem a uma redução de 15%. Seguramente, inicie um processo na tua fábrica, dê um start. Isso é algo estatístico, comprovado no mercado brasileiro, no nosso país. O resultado que o trabalho você vai adquirir é que no mínimo 15% você vai conseguir de redução de eficiência energética na tua placa e do consumo de energia. E as grandes tendências, no passado, o financeiro paga a conta, a energia vem como acréscimo. Os programas de energia são vistos como secundários. Isso no passado, você vai falar sem economia, isso é coisa do passado. E medição é apenas só para saber quanto eu estou pagando. Agora, no presente, um time todo trabalhando naturalmente para reduzir os custos. O uso de consultores. Todo mundo agora está falando, de uma certa forma, a indústria está preocupada em determinar o custo por metro quadrado do produto que está sendo estabelecido. Mas nós não estamos falando nem do presente no momento, nós estamos falando de ações no futuro. Provavelmente quando você estiver vendo esse vídeo, já deve ter passado alguns meses, quem sabe talvez alguns anos. Mas lembre-se que o futuro então é para você. Coloque isso em modelos em tempo real, defina naturalmente uma estratégia de política de eficiência energética, lembrando que o consumo e o desperdício no nosso país é bastante grande, bombas, ventiladores, dampers, ar comprimido, iluminação. Trabalhe com as disciplinas de transportadores, verifique e use que no mínimo 15% você tem. Então o futuro é a otimização em tempos reais, utilizando supervisórios, utilizando os equipamentos, utilizando inversores de frequência, entre outros equipamentos. Assim sendo, obrigado pela sua paciência, obrigado pelo seu carinho, pela sua disponibilidade. Nos vemos no próximo vídeo aula. Conte com a agência, conte com a Rock Automation, conte com a HSE Automação. Obrigado. Olá, tudo bem? Como vai? Meu nome é Baroni, sou diretor-geral aqui da empresa HSE Automação, uma grande parceira da Rock Automation aqui no Brasil, um dos grandes integradores na área de sistemas da nossa indústria brasileira. Estou convidando a você a participar naturalmente das nossas mídias, da disposição dos nossos trabalhos, curta naturalmente o nosso vídeo dentro do YouTube, dentro da nossa página no Facebook, HSE Automação. Sintonize com as grandes informações, com as grandes modalidades, com os up-to-dates nessa área de automação, onde nós estamos muito bem sintonizados com a eficiência energética no nosso Brasil. Ou seja, seja feliz. Até mais.